Estou aqui presente apenas com a minha voz para falar muito rapidamente sobre o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Del Garcês e sua equipe conseguiram uma façanha: dar voz a esse herói praticamente desconhecido que tanto lutou pela libertação dos escravos a seu tempo. Luiz Gama teve suas palavras riscadas da história oficial do nosso país. Mas aqui estará ele, praticamente ao vivo, para falar de si e daquilo que ele enfrentou. Mas antes que o faça, quero contar a vocês que Luiz Gama, no ano de 2018, talvez mesmo apoiado pela repercussão que lhe deu este mesmo espetáculo, foi finalmente reconhecido por leis federais como herói da pátria e também como patrono da abolição. Os esforços empreendidos pela OAB e por toda a sociedade brasileira conseguiram finalmente colocar Luiz Gama em nosso panteão de heróis brasileiros. Outros virão com certeza, muitos outros. Aproveitem o espetáculo e divirtam-se. Muito, mas muito obrigado. Eu, mesmo sendo republicano e sem a concordância dos meus valiosos correligionários, faço a propaganda abolicionista, se bem que de modo perigoso, principalmente para mim. E o faço por minha própria conta. Estou apenas no começo. Quando a justiça fechar as portas dos tribunais, quando a prudência apoderar-se do país, quando da imprensa quebrar esses prelos, quando nossos adversários ascenderem ao poder, eu saberei ensinar aos desgraçados a vereda do desespero. Basta de sermões, acabemos com os idílios. Baiano de Salvador, nascido em 1830, filho de um fidalgo português e da negra alforriada Luísa Maim. Aos 10 anos de idade, Gama foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu próprio pai para saldar dívidas de jogo. Na condição de escravo, veio viver aqui na cidade de São Paulo até 1882, ano da sua morte, aos 52 anos, vitimado pelo diabetes. Sua mãe, mulher revolucionária, foi detida diversas vezes por envolver-se em planos de insurreições de escravos, como a revolta dos malês. Em 1837, acusada de participação na revolta sabinada, foi deportada para o Rio de Janeiro, onde desapareceu. Minha mãe, Luísa Maim. Durante muito tempo procurei por ela, em vão. Jamais a encontrei. Sou filho natural de uma negra da Costa Mina, Malê, africana livre, pagã, que sempre recusou o batismo
e a doutrina cristã. Era de baixa estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustre. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio. Era quitandeira muito laboriosa. E mais de uma vez na Bahia foi presa, como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Depois da revolução do Dr. Sabino, a Sabinada na Bahia, veio ela ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Procurei por ela 3 vezes na corte sem que a pudesse encontrar. Anos depois, soube por uns pretos minas que a conheciam que ela, acompanhada de malungos desordeiros numa casa de dar fortuna, um desses locais onde se lê a sorte das pessoas, fora posta em prisão e que tanto ela quanto seus companheiros desapareceram. Naquele tempo, o governo tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores. Nada mais pude saber a respeito dela. Nunca. Eu tenho lances doloridos em minha vida, que valem mais do que as lendas sentidas nesta vida amargurada dos mártires. O alferes Antônio Pereira Cardoso, negociante e contrabandista para quem fui vendido, comprou-me em um lote de 100 e tantos escravos e trouxe-nos a todos, pois era este o seu negócio. Como já sabem, tinha eu apenas 10 anos de idade quando fui vendido ilegalmente como escravo pelo meu próprio pai. Meu pai era fidalgo e pertencia a uma das famílias mais ricas da Bahia, de origem portuguesa. Ele foi rico, mas apaixonado pela diversão, jogava as armas e, muito melhor ainda, o baralho. Amava as súcias e os divertimentos. Desperdiçaram uma boa fortuna herdada de sua tia em 1836 e reduzida à pobreza extrema, a 10 de novembro de 1840, na cidade do Rio de Janeiro, vendeu-me. Remetido ao Rio de Janeiro, vim parar na casa de um comerciante circunspecto e enérgico de nome Vieira. Porém, sua senhora e suas 3 filhas se afeiçoaram a mim imediatamente e eu a elas. Toda vez que lembro dessa senhora e de suas 3 filhas, vêm-me as lágrimas aos olhos, porque sinto saudade do amor que ali fui tratado por alguns dias. Saí dali derramando copioso pranto, e elas também ficaram muito sentidas ao me verem partir. Já em São Paulo, entregue ao tal alferes, fiz a pé. A pé? Toda a viagem. A viagem? De Santos até Campinas. Mas é só um menino. Mas, voltando a falar de meu pai, não ouso afirmar que meu pai fosse branco, porque tais afirmações neste país constituem grave perigo perante a verdade no que concerne a melindrosa presunção das cores humanas. Devo poupar à infeliz memória dele uma injúria dolorosa e o faço ocultando seu nome. G. Com a bolinha aqui. E desce. E, tá. R. R. O. Aos 17 anos Aquela de bolinha idade, que eu já tinha Luiz ensinado. Gama aprende a ler, a escrever e a fazer contas com um hóspede de seu dono, o estudante de Direito Antônio Rodrigues do Prado Júnior. E com isso consegui secretamente provas irrefutáveis de ter nascido livre, conquistando nos tribunais minha própria liberdade. Isso sim, meu caro colega, jornalista William Vac, é coisa de preto. Uma vez liberto, ele foge da casa de seu dono e ingressa na Marinha,
onde após um suposto ato de insubordinação a um oficial, é detido por 36 dias, expulso em seguida. Inicia aí a sua magistral trajetória com a palavra escrita, algo quase exclusivo a homens livres e brancos. E aos 29 anos de idade, já era um autor consagrado e considerado o maior abolicionista do Brasil. Adotou um estilo onde literatura, jornalismo e política se misturam. Lembrando que Gama não frequentou nenhuma faculdade de direito. Estudou sozinho, um verdadeiro autodidata. Exerceu a função de advogado. Ou melhor, rábula. Rábula não! Advogado provisionado. Uma licença especial para advogar em primeira instância. No entanto, nunca lhe foi permitido conseguir este diploma. Foi o primeiro autor a admitir-se negro, o maior advogado dos escravos deste país e uma das personalidades mais notáveis do século XIX. Se negro sou ou sou bode, E bode era uma palavra utilizada pelos brancos de maneira ofensiva para designar as pessoas de pele escura. Me desculpe, eu interrompi, por favor, continue. se negro sou ou sou bode, pouco importa. O que isto pode? Bodes há de toda a casta, pois a espécie é muito vasta. É verdade. Sou negro e vou lutar incansavelmente nos tribunais e na imprensa pela liberdade de todos os cativos. Em nós, até a cor é um defeito, o imperdoável mal de nascença. Mas nossos adversários se esquecem que essa cor, tão convencional da escravidão, é a origem da riqueza de milhões de ladrões que nos insultam, que essa cor, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Não frequentei a egrégia Faculdade de Direito de São Paulo nem como ouvinte. Apesar disso, com meus parcos conhecimentos, precisei dar proveitosas lições de direito a juízes e advogados formados, estes doutores sim, pela mais distinta das faculdades jurídicas do Império. Porque eles estavam enxovalhando seus diplomas, fraudando o direito de escravos e de outros cidadãos. Mas eu, como autodidata, tendo minha competência comprovada, posso advogar a favor dos cativos. A inteligência repele os diplomas, assim como Deus repele a escravidão. Como eu dizia, basta de sermões, acabemos com os idílios. Ao positivismo da macia escravidão, eu anteponho o positivismo das revoluções da liberdade. Quero ser louco como John Brown, como Spartacus, como Lincoln, como Jesus Cristo. Detesto, porém, a calma farisaica de Pilatos. Conheço os mandamentos da lei e vou lutar contra a cruel instituição escravagista. A lei de 1831 proíbe e extingue o tráfico de escravos. Então, liberdade aos africanos ilegalmente escravizados. Sei perfeitamente o que é ser escravo. Sei perfeitamente o que é ser escravo. Gama, senta aqui. Não consigo respirar. Não consigo respirar. Chega! A escravidão é um sistema injustificável. O escravo que mata o seu senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Sim, um Cristo negro diariamente é chicoteado, despido, algemado, chicoteado por todas as partes do corpo, baleado. 80 tiros. Não! 257. Esse mesmo Cristo negro é arrastado em bandos mudos, é sacrificado. O que era negro transforma-se em Lázaro.
o preto torna-se vermelho. A república, a verdadeira república, é o único regime capaz de garantir liberdade, igualdade e fraternidade entre todos os homens. Sempre tem em casa uma moeda que dou aos negros em dificuldades que vêm me procurar. Certo dia chegou um escravo angustiado até mim, pedindo que eu lhe conseguisse sua carta de alforria. Logo depois chegou o amo do rapaz, perguntando por que dele querer ir embora se era tão bem tratado. Por que vai querer ir embora se aqui não lhe falta nada? Disse ele. O escravo ficou calado. Então eu respondi: falta-lhe o principal, falta-lhe a liberdade de ser infeliz onde e como queira. Falta-lhe o principal, a liberdade de ser infeliz onde e como queira. A questão racial está em muitos dos seus poemas satíricos e de indignação. Em 1869, quase 100 anos antes de Martin Luther King, Luiz Gama antecipa-se, afirmando ter um sonho. I have a dream. Um sonho sublime, o desejo de igualdade. As terras do cruzeiro, sem reis e sem escravos. Um sonho que se arrastou por muito, mas muito tempo. Darwin, quando esteve no Brasil em 1832, sim, Darwin, aquele da teoria da evolução das espécies, falou sobre o nosso país. Eu nunca mais ponho os pés num país escravocrata. No Recife, um jovem negro era constante e brutalmente espancado pelo seu senhor. Até hoje, quando ouço um grito de madrugada, eu penso que é um escravo brasileiro e me tremo todo. No Rio de Janeiro e em Salvador, as donas de casa tinham tarraxas para esmagar as articulações dos dedos dos escravos domésticos. E aos domingos, iam à igreja, onde diziam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmos. Parece que Darwin não achou o branco brasileiro muito evoluído. Mas hoje não, né? Hoje tudo diferente, né? Com certeza. Com a anuência das autoridades, Luiz Gama é ameaçado de morte. Por defender causas de liberdade. Por defender as causas de liberdade. Perde seu emprego, sofre perseguições políticas, sendo considerado o terror dos fazendeiros. Um imbatível defensor de homens ilegalmente escravizados. Ilegalmente escravizados! Assim afirmava o nosso herói, ao se basear na lei de 7 de novembro de 1831. Lei esta que classificava o tráfico de africanos como um crime de contrabando. Este herói, Luiz Gama, faleceu em 24 de agosto de 1882, sem ver concretizada a abolição que tão bravamente defendeu. Nem tampouco viu nascer a República. Todos os jornais do Brasil deram a notícia da sua morte na época. No entanto, quase não se ouviu falar de Luiz Gama ao longo de todos esses anos, mesmo sendo ele patrono da cadeira número 15 da Academia Paulista de Letras. Lígia Ferreira, que doutorou-se em Luiz Gama por suas pesquisas biográficas, foi quem possibilitou o resgate da memória do nosso herói, tendo escrito alguns livros sobre o assunto. E, felizmente, em 3 de novembro de 2015, passados 133 anos da sua morte, o polêmico Luiz Gama
ex-escravo, líder abolicionista, advogado autodidata, jornalista, poeta, maçom, ativista político republicano que, com a sua fantástica oratória, ajudou a libertar mais de 500 negros nos tribunais, foi oficialmente reconhecido como advogado pela OAB, então presidida pelo Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. E como disse no início do nosso espetáculo, o grande Milton Gonçalves, grande e saudoso, o maior ator negro deste país. Em 2018, Luiz Gama foi nomeado patrono da abolição da escravidão e herói da pátria. Essa homenagem perpetuará na memória do país a luta feroz de um homem pela liberdade, pela igualdade de direitos e pela justiça. Este ato, aliás, é parte dos objetivos da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, estabelecida em 2015 e presidida pelo advogado negro Humberto Adamo. No relatório parcial, a comissão responsabiliza o Estado pela escravidão e suas consequências trágicas e exige reparações através de políticas públicas com o intuito de diminuir a discriminação e o abismo social fortemente marcados pela cor da pele neste país. Passados 190 anos do nascimento de Luiz Gama, o frescor das suas palavras e a lucidez do seu pensamento permanecem intactos. Um verdadeiro exemplo de luta para todos nós, pela igualdade e pela dignidade humana. Faço versos, escrevo para muitos jornais, escrevo para outros jornais literários e políticos e redijo para alguns, com extrema dedicação às causas humanas, em especial à abolição. A liberdade e a igualdade não são privilégios, e sim direitos de qualquer pessoa. Liberdade e a igualdade não são privilégios, e sim direitos de qualquer pessoa. Vamos todos juntos. A liberdade e a igualdade não são privilégios, e sim direitos de qualquer pessoa. Não tolero o magistrado que do brio descuidado vende a lei e trai a justiça, faz a todos injustiça, com rigor oprime o pobre, presta abrigo ao rico ao nobre, e só acha horrendo o crime no mendigo que deprime. Eu, Luiz Gama, advogo de graça por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Não pretendo lucros, não temo violências. No foro e na tribuna, ganho pão para mim e para os meus, que são todos os pobres, todos os infelizes, e para os míseros escravos, que em número superior a 500 tenham arrancado as garras do crime da escravidão. Sim, milhões de homens livres, nascidos como feras ou como anjos nas fuldes das areias da África, roubados, escravizados, açoitados, baleados, arrastados neste país clássico da sagrada liberdade. Todos eles
assassinados impunemente, sem direito, sem advogados, sem família, sem pátria, sem religião. Vendidos como bestas, espoliados em seu próprio trabalho, transformados em máquinas, submetidos ao sofrimento de todas as horas, todos os dias, de todos os momentos, em proveito de especuladores cínicos, de ladrões impudicos, de salteadores sem nome. Tudo isso sofreram e sofrem em face de uma sociedade opulenta, em face do mais sábio dos monarcas e da luz divina da santa religião católica apostólica romana. Diante do mais generoso e mais interessado dos povos, que recebia uma carabina envolta numa carta de alforria, mas com a intenção de se fazerem matar de fome, de sede e a bala nos esteiros paraguaios. Os que nos leitos dos hospitais morriam, volvendo os olhos ao território brasileiro, e que no campo de batalha caíam, saudando o glorioso pavilhão da terra de seus filhos. Estas vítimas civis, que com seu sangue, com seu trabalho, com sua jaquitura, com sua própria miséria, constituíram a grandeza deste país, jamais encontraram quem lhes oferecesse um gesto espontâneo, delicado, supremo, que lhes quebrasse os grilhões do cativeiro. Sou abolicionista sem reservas. Sou cidadão. Creio ter cumprido o meu dever. Não, peraí. Gente, não acabou não. Essa história não acaba aqui, não. Gente, a história não acabou, porque a escravidão neste país continua a lançar suas garras. Mas Luiz Gama não morreu, senhores. Luiz Gama não morreu. Muitos Luiz Gama vieram e vêm ainda, lutando com a mesma força, com a mesma garra e com a mesma veemência que lutou o nosso herói aqui retratado. Todos nós que levantamos nossa voz contra as injustiças e violências cometidas contra negros e negras neste país, somos um pouco Luiz Gama também. Mas uns são mais que outros. Luiz Gama vive. Marielle Franco vive. Marielle presente.